Boa tarde a todos e todas, para mais uma edição do projeto de Arte e Cultura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Arquivo Central na Roda, Diálogos e Perspectivas em Arquivística. Primeiramente, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Priscila Freitas de Carvalho, sou arquivista da Unirio e vice-coordenadora do projeto Na Roda. Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, uso óculos preto e estou usando uma blusa com estampa colorida. Hoje teremos, na nossa roda, o nosso convidado, Igor Garcês, que vai apresentar uma palestra denominada Interface entre Governo Aberto, Transparência e Acesso à Informação. O Igor, ele é mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pela Unirio, pelo PPG-Arc, bacharel em Arquivologia pela UF, presidente da Comissão de Dados Abertos e gestor do SIC da UF, e coordenador de Gestão e Difusão da Informação, responsável pelas ações de dados abertos, acesso à informação e transparência, repositório institucional e publicações oficiais da UF. Queria agradecer a presença do Igor, né, por ter aceitado o nosso convite, estar presente e poder compartilhar conosco sua experiência, enfim, tudo que ele tem vivido no seu dia a dia de trabalho, enfim, tudo que ele tem aprendido e poder também passar um pouco para a gente que está aqui do outro lado e quer entender também como é que é o funcionamento de todo esse mecanismo lá na UF. Então, agradeço muito a presença dele e deixo ele agora com a palavra. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, estou usando uma camisa branca, né, uma camiseta branca, e estou com meu fundo desfocado de tela. A gente vai começar aqui batendo um papo, né? Assim, queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né, da Priscila e da Fabiana, da equipe do projeto Na Roda, esse projeto de extensão muito importante para desenvolver vários assuntos, né, relacionados à arquivologia, né, e arquivística, e agradeço também o convite estendido à diretora do Arquivo Central, a Isabela, e vamos lá, né, sem mais delongas. O que vem suscitando de forma recorrente alguns assuntos relacionados a esse tripé governo aberto, transparência e acesso à informação, parte justamente das nossas competências lá na coordenação de gestão e difusão da informação. A nossa coordenação ela é subordinada à Superintendência de Documentação, que é responsável pelo sistema de bibliotecas e arquivos da Universidade Federal Fluminense. Né? Nós temos 3 coordenações, dentre elas a Coordenação de Gestão e Difusão da Informação, a CGDI. E a CGDI ela é a responsável por ações relacionadas à transparência na universidade. Então, a transparência ela está ligada diretamente à área de documentação, né, da universidade, justamente por conta da gestão documental, e vocês vão entender esse entrecruzamento, né, ao longo da nossa conversa aqui. Deixa eu passar aqui. E aí, né, de onde eu falo, eu estou como coordenador de gestão e difusão da informação, né, que é uma unidade da Superintendência de Documentação da UF, responsável pelos dados abertos, o acesso à informação por meio do SIC e as ações de transparência, além de gerenciar o repositório institucional da universidade e o serviço de publicações oficiais, né, que é o nosso boletim de serviço. E dentro da coordenação a gente tem, dentre outros serviços, o SIC, né, o Serviço de Informação Cidadão da UF, e a Comissão de Dados Abertos da UF, que realiza a elaboração, o monitoramento e bem como estratégias
para publicização de dados em formato aberto na universidade, né? E aí, por que que a gente fala, né, da universidade como um viés de governo aberto, né? Que a UF, ela, além das outras instituições, né, de ensino e pesquisa superior do Brasil, ela está sujeita aos regramentos da Lei de Acesso à Informação e também às premissas da Política Nacional de Dados Abertos, né, por meio, respectivamente, da Lei 12.527 e do Decreto 8777 de 2016. Né? E aí, por conta da atividade finalística da universidade, né, pautada ali no tripé de ensino, pesquisa e extensão, é, nós temos um dever assim caro com a sociedade para sermos mais transparentes possível nas nossas ações e devolver produtos para a sociedade, não só com relação à formação dos nossos alunos, mas também por conta de atividades de pesquisa e de extensão na universidade. Isso que faz também a máquina da informação pública circular, né? E aí eu trago um pouco, puxando um pouquinho para o meu campo, né, profissional, como que o arquivista também está inserido ali, né, nessa engrenagem? Por conta, sobretudo, da gestão de documentos, porque a gestão de documentos é um pilar preponderante para as ações de transparência e acesso à informação, né, e, consequentemente, o governo aberto. E aí, o nosso caminho hoje, ele vai estar pautado em 7 etapas, né? 7 movimentos. Eu vou falar um pouquinho da UF, né, da nossa experiência enquanto universidade, enquanto CGDI, mas também vou percorrer todo um caminho voltado para como que a gente conseguiu chegar até os dias de hoje, quando a gente fala sobre governo aberto, transparência e acesso à informação, né? Então, nós temos origens, né, que elas remontam desde o ano de 1766, e aí eu paro em 2011, justamente por conta da instituição da Lei 12.527. Esse é um marco LAI, né? O segundo aspecto são aspectos conceituais voltados para governo aberto, transparência, accountability, né, que, assim, a grosso modo, é traduzido para prestação de contas. Estabeleça alguns marcos legais, né, de lei, SIC e essa arquitetura, né, do acesso. Os dados abertos, em seguida, a parceria para o governo aberto, no tópico 5, e como o Brasil está inserido nesse contexto, a atuação dos municípios com relação às ações de governo aberto e os limites impostos do acesso à informação e da Lei Geral de Proteção de Dados. As origens, né? Como que o mundo chegou até aqui, né? Nós temos aí uma conta, né, de chegar que ela, embora remonte a 1766, que é a data da criação da primeira lei de acesso à informação no mundo, que é na Suécia, que é chamada de Lei de Liberdade de Imprensa, ora alguns países também convencionam como Lei de Liberdade da Informação, Lei de Acesso à Informação, direito à informação, né? Todo esse arcabouço terminológico ele varia de país para país. E aí, ao longo de todos esses anos, né, houve um hiato muito grande, né, entre o pioneirismo sueco até a Constituição, lá na segunda metade do século XX, de leis na Finlândia, em 1951, e a famosa FOIA, né, que é a lei
de liberdade da informação dos Estados Unidos no ano de 1966. Até então, a gente tinha uma configuração de que a, o acesso à informação pública ele era tratado apenas como exceção, né? E vocês percebem aí nessa apresentação que o mundo começou a se revisitar enquanto participação de sociedade, industrialização, né, e redemocratização de alguns países, sobretudo no pós-Segunda Guerra. Né? A Segunda Guerra Mundial ela é marco em várias áreas do conhecimento e, sobretudo, na área da informação, ela trouxe um novo olhar para as questões relacionadas à informação, né? Que antes era tratado muito como informação estratégica, né, em meios militares, e isso não era capilarizado para a sociedade. Né? Então, a partir desse pós-guerra, né, a gente tem uma série de iniciativas governamentais, né, para a abertura, né, de informações públicas, né, que devem ser abertas de fato, e aí a gente chegou nessa linha do tempo, né, que nos anos 70 e 80 a gente tem alguns países da Europa e da Oceania, temos o caso da Colômbia, que a lei de acesso à informação da Colômbia é a mais antiga da América do Sul, então é uma experiência latino-americana ali muito pioneira. Nos anos 90 a gente tem, desde a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, alguns países do leste europeu, né, começando a se estruturar enquanto países independentes, e constituíram também suas leis. Nos anos 2000 já é voltado mais para a América Latina, e nós temos o caso do México, em 2002, que é um exemplo de sucesso em acesso à informação, em estrutura, né, em arquitetura, né, de acesso à informação. Nós temos Peru, Uruguai também, a Alemanha, né, que demorou mais um pouquinho, porque estava naquele processo meio nebuloso ali de reunificação da Alemanha nos anos 90, então demorou um pouco mais enquanto país de primeiro mundo. E aí a gente chega no Brasil, após 245 anos do pioneirismo sueco, né, chegou a vez do Brasil com a Lei 12.527, e lembrando que essa lei ela veio depois de 23 anos da Constituição de 88, né, que preconiza em seu artigo 5º o direito à informação, e 8 anos após a tramitação do PL 219 de 2003. Né? Nós somos assim retardatários na lei, né, em comparação até não fazer comparação com o pioneirismo sueco, né, apesar de eu colocar a questão dos 245 anos, mas em relação ao México e Portugal, né, a própria Colômbia, nós somos retardatários na lei, né, porque a gente também passou por um processo de redemocratização em função também de anos ali de repressão por conta da ditadura militar. Mas nós somos, por sua vez, protagonistas na agenda internacional, e isso vocês vão ver, né, nos slides que se seguem, que a nossa atuação ela conseguiu equalizar esse tempo de espera na constituição de uma lei de acesso à informação. E aí, o outro ponto é relacionado às origens do governo aberto. Né? Em 2009, né, a gente teve uma agenda internacional
pautada a partir de um memorando do governo da época nos Estados Unidos, do presidente Barack Obama, em que ele disparou um memorando para as agências federais estadunidenses, incentivando essas agendas a estabelecer essas agências a estabelecer uma agenda de governos mais transparentes, participativos e colaborativos. Esse foi o embrião, né? Muito embora também é, é, tenha havido iniciativas no passado com relação ao governo aberto do próprio Estados Unidos, né? Mas, enfim, assim, de forma contundente, a partir de 2009, a partir desse memorando, é que foi estabelecido um marco inicial para iniciativas de governo aberto. E aí, aqui ao lado, nós temos o OGD, né, que é o Open Governance Directive, de dezembro de 2009, onde há uma premissa de que, se publicar dados de alto valor em formato aberto, melhoraria a qualidade da informação e institucionalizaria uma cultura de governo aberto, né, nos Estados Unidos. E em maio também, né, assim, até pegando um pouco o gancho dessa divulgação desse memorando lá em janeiro de 2009, em maio nós tivemos a inauguração, digamos assim, né, institucionalização do portal de dados abertos do governo americano. Esse portal de dados abertos do governo americano, ele foi o pioneiro, né, nas ações de divulgação de dados em formato aberto, né, o DataGov, né, que é super famoso, e ele já nasce com 45 conjuntos de dados, né, dos mais variados assuntos, e é um modelo que foi replicado para o mundo todo. Hoje a gente já tem um panorama muito mais aberto com relação à divulgação desses dados em seus portais governamentais. Né? A gente tem um exemplo aqui no Brasil do dados.gov.br, que é um portal espelhado, né, na experiência americana. E onde houve também uma ruptura na questão do deslocamento de conceito, né, o deslocamento conceitual, onde a transparência ela deixa de ser uma resposta a um pedido e passa a ser um desenho institucional, um projeto de governo, né, não necessariamente partir de iniciativas isoladas de alguns órgãos e entidades daquela estrutura de administração pública de cada país. Né? E aí a gente pega também alguns ganchos até do conceito de dados em formato aberto, né, que é uma abertura por padrão, é um dado legível por máquina, né, e que haja participação dos cidadãos como uma forma de método, né, de metodologia para a institucionalização e a publicação desses dados. E aí, 2 anos depois, nasce a OGP, que é a Open Governance Partnership, que surgiu a partir da reunião da Assembleia da ONU. Né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, essas Assembleias Gerais, elas sempre são abertas pelo Brasil em função do pioneirismo do Brasil nessas participações, né, da Assembleia Geral da ONU, fruto lá ainda do século passado, com Oswaldo Aranha, né? E aí, a partir de então, com relação também à conjuntura brasileira e o protagonismo brasileiro nessa própria Assembleia, houve uma força, né, do próprio Brasil em estabelecer relações com o governo norte-americano e criar a OGP, né, que traduzindo para o português, ela é a parceria para o governo aberto.
né? Assim como a gente, em governo aberto, atua em diferentes camadas, né, federativas, tanto a União quanto os estados e os municípios, houve também uma espécie de conglomerado de países que se juntaram e viram a possibilidade de estabelecer um protagonismo inicial com a criação da OGP e difundir mais essa cultura de governo aberto, pautada ainda no Memorando de Janeiro de 2009 do governo norte-americano. Então, esses são os 8 países, né, que fundaram a OGP: Brasil, Estados Unidos, México, Noruega, Filipinas, África do Sul, Reino Unido e Indonésia, né? O Brasil é um país fundador, né, e exerceu já a copresidência desde o primeiro dia, uma vez que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos eles fundaram a parceria, né, eles idealizaram todo esse projeto. E foi a partir até de uma conversa do governo brasileiro com o governo norte-americano que se deu essa adesão de outros países a serem chamados para discussão sobre o tema. E aí a regra de ouro da OGP é que nenhum plano de ação, né, ele é governado de forma isolada, né? A cocriação com a sociedade civil é uma condição de elegibilidade e um mecanismo independente de avaliação que verifica o cumprimento das ações pautadas em governo aberto, porque existem eixos baseados num plano de ação, e esse plano de ação também objetiva a participação e a colaboração da comunidade no seu entorno. Então, hoje a gente tem 75 países membros aderentes à OGP, mais de 100 governos locais, né, que é o que se convenciona em chamar de OGP local. São 15 anos de parceria, né? Em 2026 vai completar, né, 15 anos de parceria, e o Brasil atualmente está na copresidência, porque a copresidência também ela circula, né, até para dar essa noção e a oportunidade dos outros países lançarem as suas propostas e terem uma expertise maior sobre o tema, exercendo a copresidência. E aí, na LAI, ainda falando sobre as questões de origem, né, nós temos o fruto da redemocratização, né, que culminou também lá na promulgação da Constituição de 1988, onde no artigo 5º prevê o acesso à informação como um direito e uma garantia fundamental a todo e qualquer cidadão. E o contexto também de produção da lei, para além da Constituição, girava em torno da questão da dívida, né, da transição ali, né, entre a nova república e a saída do regime militar, aquele final turbulento ali dos anos 1980, o início dos anos 1990, até a estabilização de uma moeda econômica forte e robusta em 1994, né, com o real, e por conta também da pressão internacional, né, porque a pressão para que o Brasil conseguisse estabelecer relações comerciais com outros países, era necessário também cumprir requisitos pelos quais outros países já haviam superado, né? Então, essas relações comerciais elas giram em torno muito de governos democráticos e que possibilitam a participação dos cidadãos, né, nas discussões, a criação de políticas públicas, tudo isso gira em torno desse debate, né, que nos permeia, né? E aí também aqui na coluna do meio eu falo sobre as questões econômicas, né, o ciclo de crescimento e expansão do gasto público,
os grandes eventos, né, que no contexto de 2010 estavam se avizinhando, como a Copa de 2014 e, consequentemente, depois as Olimpíadas em 2016, o holofote do mundo estava voltado para o Brasil e, consequentemente, os holofotes voltados para a parte de orçamento, né, de gastos públicos para a promoção desses eventos. E, por fim, ali a lei de responsabilidade fiscal, nos anos 2000, a lei de transparência, já haviam criado hábitos para que a gente chegasse na lei de acesso à informação. No campo social, eu cito escândalos sucessivos, né, que alimentam demanda por controle, combate à corrupção, também vira uma pauta muito difundida em jornais e na imprensa especializada, a expansão do acesso à internet, né, meio que obrigou o Brasil a se adequar, né, porque quando você fala, por exemplo, em democratização de acesso à internet, em disponibilização de serviços públicos de forma digital, a gente também fala sobre uma série de questões que giram em torno da promoção de informações mais públicas, governos e instituições mais transparentes e abertas. E a sociedade civil organizada, né? Porque a pressão também da sociedade civil faz toda a diferença. Nós temos aqui o exemplo do artigo 19, Transparência Brasil e a Abrage, né, que pressionaram muito fortemente pela aprovação da lei, tendo em vista que o projeto de lei já estava se arrastando há muito tempo. E aí nós partimos para os conceitos, né? A ação, os aspectos conceituais do que a gente chama de abertura. Então, o que a gente convenciona como governo aberto, né? Eu trouxe aqui uma definição da CGU, da Controladoria Geral da União, onde é descrito como o governo aberto é uma cultura de governança que promove a colaboração entre governo e sociedade por meio da transparência na gestão, da participação social, da responsabilidade e responsividade dos agentes públicos. Tem como objetivo aprimorar políticas e serviços e solucionar questões de interesse público. Então, assim, o governo aberto, você não vai alcançar o governo aberto, você não vai ao governo aberto. O governo aberto ele é uma estrutura, né, de Estado que objetiva esses 4 eixos aqui que eu pontuei, né, e para além dos seus desdobramentos. Né? Aí nós temos a transparência à gestão, são informações abertas, compreensíveis, tempestivas e livremente acessíveis. Né? O governo ele atua proativamente sobre atos, ações, decisões, recursos e responsabilidades que atingem toda a camada social. Então, a transparência na gestão, desde do âmbito mais basilar, lá que a gente está falando dos municípios, né, nas prefeituras, né, aí passando pelos governos estaduais ou o governo distrital, no caso do DF, até chegar ao topo lá da cadeia, que é o governo federal. Né? Responsabilidade e responsividade, o governo assume responsabilidade, explica seus atos, presta contas e responde às demandas com agilidade e adequação. A participação dos cidadãos, mobilização da sociedade para debater, colaborar e propor na elaboração e na implementação das políticas e na alocação de recursos. Né? Ouvir associações,
sociedade civil organizada, um cidadão isoladamente, quando participa de uma consulta pública, é importante para o enriquecimento do projeto de governo aberto. E, por fim, hoje em dia a gente não faz nada sem tecnologia e inovação, né? Mas ela é um meio, ela não é o objetivo final, né? Porque muitas das vezes a gente entra num aplicativo para poder agendar uma vacina ou então marcar um horário com algum representante público para retirar uma licença ou resolver algum tipo de demanda social. A sociedade, o senso comum, tem o hábito de relacionar questões de governo aberto para somente a tecnologia e inovação. E ela é apenas um meio facilitador para a divulgação dessas ações. E aí a gente é importante até extrair e destaquei esse trecho aqui que a gente a definição é importante vocês visualizarem que a definição, o que a definição não diz, o que não está que está por trás de tudo isso aqui, né? Porque ela não fala em site, como eu falei, né? Não fala em portal, não fala em painel, não fala em assinador Gov, não fala em portal da transparência, não fala em portal de dados abertos, porque o governo aberto é uma mudança de cultura administrativa. Não adianta você ter todos esses produtos que facilitam a, a um governo ser mais transparente, mas você não tem mecanismos necessários para atuar internamente nessas instituições com o intuito de promover uma mudança de cultura institucional, né, de cada órgão, de cada entidade, mas também uma mudança de cultura administrativa. Né? A tecnologia ela entra depois como uma ferramenta de apoio que vai, de fato, estabelecer essa intermediação entre o Estado e a sociedade. Mas ela não é um meio facilitador, um meio facilitador, não, um produto final onde todo e qualquer governo que tenha um portal muito bonito, muito acessível, muito clicável, achar que está fazendo, tomando iniciativas relacionadas a governo aberto. Não necessariamente se restringe a isso, né? Porque é muito comum alguns governantes estabelecerem isso como uma conta de chegar sobre governo aberto. E aí, como eu falo sobre o título da minha palestra, né, interface entre governo aberto, acesso à informação e transparência, eu cheguei aqui nessa tríade, né, em como esses três termos se articulam. Né? O acesso à informação ele é o direito, né, pautado lá na Constituição, né, e regulamentado pela lei. Né? Ele opera sob demanda, onde o cidadão pergunta e o Estado responde. Os nossos instrumentos é o Serviço de Informação ao Cidadão e a plataforma Informa BR, que era o antigo Fala BR. A transparência é a prática, né? Você, como agente público, exercendo dentro do seu ambiente de trabalho mecanismos para tornar as suas atividades, os seus serviços e os seus produtos mais transparentes. É um modo de operar da administração. Aí ela se divide em passiva, onde a atuação do SIC é super importante, né, e é obrigatório, inclusive, onde são respondidos pedidos de cidadãos que não se dão por satisfeitos em achar, em localizar as informações
as quais ele está desejando procurar, e a transparência ativa, onde o Estado se antecede e publica antes de ser perguntado, de ser questionado. Né? E, para além desses dois vieses, né, de transparência, essas duas opções, nós temos agora a tão falada aí na literatura especializada, que é a transparência by design, ou transparência por desenho, que a gente pode citar os dados abertos, né, sem manipulação prévia, que são legíveis por máquina, dados brutos depositados em sistemas e plataformas institucionais e que são disponibilizados para o público. Nós temos aqui os instrumentos, o portal da transparência, os planos de dados abertos, que são planos que vão delimitar a oferta desses conjuntos de dados para a sociedade, e o portal brasileiro de dados abertos, onde é o meio final lá, a tecnologia que possibilita o acesso do cidadão ao dado em si. E, por fim, a cultura. Né? Nós tivemos o direito, a prática e a cultura do governo aberto, que é um modelo de governança que incorpora os dois anteriores, né, o acesso à informação e à transparência, e acrescenta ainda a participação social, a colaboração, né, dessa sociedade e de grupos organizados, a responsividade e a prestação de contas. Né? O governo aberto, ele é o framework ali, né, que dá o sentido político ao acesso e à transparência. E quais são esses instrumentos? São os planos de ação, né, capitaneados pela CGU, né, a própria parceria para o governo aberto, os conselhos municipais, associações de moradores, as consultas públicas por meio de formulários independentes, né, como Google Forms ou Microsoft Forms lá, e também tem o portal Brasil Mais Participativo, né, o Participa Mais Brasil, que possibilita a gestão de fóruns e consultas públicas no governo federal. Nós temos aqui também que um dado, um aspecto, na verdade, né, que transparência não é a accountability é a prestação de contas, a transparência é a condição da possibilidade, e o accountability ele é um julgamento e a consequência da ausência, da possível ausência de uma transparência. Então, a transparência ela atua em tornar visível o que o Estado faz, gasta ou decide, e a accountability ela vem como uma resposta ao que se foi disponibilizado ou do que não foi disponibilizado, e são geradas ações corretivas por meio de órgãos de controle, como Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, e no âmbito dos estados e municípios, os respectivos tribunais. Né? E aí nós temos o dilema da confiança, né? Que a transparência ela pode aumentar a confiança, mas o foco midiático em erros menores também pode gerar medo e desconfiança generalizada. O que eu quero dizer com isso? A ausência de transparência faz também com que o senso comum faça inferências sobre possíveis irregularidades que estão pairando ali sobre aquele aspecto. E aí eu dou até um exemplo aqui da Universidade Federal Fluminense. Não significa dizer que nós não temos, em alguns aspectos, um nível de transparência mais consolidado. Isso não quer dizer que a universidade, por exemplo, esteja incorrendo em algum aspecto ilegal, ou às vezes é apenas uma falta de possibilidade
ou uma falta de pessoal, uma ausência de alguma estrutura dentro da universidade que faça com que essa transparência não seja uma equação ali equânime para poder disponibilizar o dado no momento que o cidadão está precisando, por exemplo. Né? E aí é que entra também a arquitetura e a constituição de estruturas, de infraestruturas voltadas para a transparência nos órgãos e entidades, porque não que eu esteja querendo dizer que isso é o correto, mas às vezes tem órgãos e entidades que possuem mais dificuldade por conta de falta de pessoal qualificado, de falta de posicionamento político de alguns atores dentro de um órgão ou entidade. Isso tudo também inibe mecanismos que possam propiciar uma melhor transparência e uma melhor abertura de ações dentro de uma instituição. O papel das instituições, né, para o cidadão público exercer a contabilidade direta e inviável. Ela depende de intermediários institucionais que processem informação. Então, é exatamente o que eu falei, né, que nós temos situações onde alguns órgãos ou entidades, ou até aquela prefeitura lá no interior do Brasil, não tem suporte suficiente para disponibilizar e também melhorar a sua maturidade com relação à transparência e, consequentemente, ela fornece somente o básico, que é ali o que está previsto em lei, porque não consegue avançar nessa pauta. Né? E a dependência do observador. O que é transparente para quem está dentro pode ser opaco para quem está fora. A percepção de abertura varia conforme o público. Então, é importante ter ações de letramento e haver essa conversa e discussão com os agentes e a alta administração do seu órgão, da sua entidade, para que tenha um entendimento institucional do que, de fato, é um mecanismo robusto e positivo para a gente divulgar certas ações relacionadas à transparência e ao acesso à informação, porque não basta uma pessoa, um agente público somente ali dentro do seu ecossistema estar isoladamente pensando no acesso à informação, pensando na transparência. É preciso abrir esse leque de entendimento, né? Aí a gente vai falar também mais na frente sobre a questão do letramento de dados, para que o que a sociedade está demandando seja exatamente o que a alta administração, né, ou os dirigentes máximos desses órgãos estejam dispostos a fazer. Porque a gente sabe muito bem que sem uma relação política ali entre a área técnica e a área decisória, não vai o sucesso das ações de acesso à informação e transparência, eles não vão ser alcançados. E aí a gente fala também sobre abrir mal, que também é uma forma de opacidade, né? Porque há sobrecarga da informação, há uma ausência de contexto, podem ser divulgados indicadores de fachada. Vamos cumprir só o que está aqui, né? E aí a gente não divulga de fato o que realmente está pautado ali. E a abertura para poucos, né? Com relação à sobrecarga de informação, disponibilizar em excesso, né? Sem uma organização, uma curadoria, uma hierarquia, né, que confunde, e aí eu uso até a metáfora da janela, que eu até aprendi num curso, que a janela aberta com um monte de nuvens na frente da janela,
ela deixa a visão de quem está ali abrindo a janela opaca. Então, assim, é um excesso de. As nuvens são os dados, né? Ali naquela janela, e um excesso de dados maltratados e com aquela nebulosidade toda que as nuvens pesadas formam. Isso impede o acesso àquelas informações. Então, não adianta dizer que o portal tal está com 280 conjuntos de dados abertos, mas os dados não estão estruturados, estão sem curadoria, não houve uma metodologia para a divulgação desses dados, apenas estamos falando sobre quantidade, não qualidade. Tá? Essa sobrecarga de informação também é perigosa. A ausência de contexto, né? O cidadão ele vai chegar nesse portal com 280 conjuntos de dados e ele não é capaz de estabelecer nenhuma conexão. Então, os dados ficam ali relegados, né, a segundo plano, jogados, e publicar o dado bruto não é o mesmo que permitir compreensão. Né? Hoje, a cultura dos dados abertos ela está pautada ainda numa elite de dados. Né? O cidadão comum não vai acessar o portal de dados abertos com aquela lista de dados brutos e baixar uma planilha em CSV e achar que ele vai interpretar os dados da mesma forma que um pesquisador que baixa esse mesmo CSV e aí ele vai trabalhar esses dados numa pesquisa acadêmica ou no desenvolvimento de algum protótipo de produto. São linhas completamente diferentes e que é importante a gente discutir por conta dessa elite de dados e, consequentemente, isso inibe o acesso à informação. E, como a gente está falando de governo aberto, automaticamente isso também inibe as ações de governo aberto. Né? E aí eu já falei dos indicadores de fachada e chega a questão da abertura para poucos, né? Porque o acesso ainda exige tempo, exige letramento de dados, alguns recursos excessivos, né? Abrir o dados.gov.br não significa dizer que você vai encontrar as informações ali da forma que você deseja. Os dados ali eles estão sob a forma bruta, né? Os portais de acesso à informação nos órgãos e entidade, aí sim devem trabalhar recursos para facilitar o entendimento sobre aquele contexto de informação, seja ele em universidades, onde a atividade finalística é diferente de um ministério, né, de um órgão relacionado à área de petróleo e gás, de um banco, vírgula e etc. E aí nós chegamos ao marco legal brasileiro e os seus instrumentos. Nós temos aqui esse panorama, né, da Lei de Acesso à Informação, desde da Constituição de 88, né, passando também pela Lei de Arquivos, a Lei 8.159, pois a gestão de documentos é um pilar fundamental para as ações de transparência e acesso à informação. Então, dever do poder público realizar a gestão de documentos e de franquear a consulta. Isso está preconizado lá na Lei 8.159. Então, a base arquivística de tudo que vem depois. Né? A Lei 8.159, embora não seja a forma como nós queremos, é a que está dada e ela estabelece um eixo de ligação para todo e qualquer arcabouço legislativo no aspecto arquivístico que vem depois disso. Né? Nós temos as leis de responsabilidade fiscal, de transparência, lá nos anos 2000, a LAI, que eu já falei, né, da concepção dela, o decreto de 2016, né, estabelecendo a Política Nacional de Dados Abertos, a lei de usuários, né, a lei chamada Lei de Ouvidorias, né,
dos usuários de serviços públicos, ouvidorias, carta de serviços ao usuário, a possibilidade de manifestação identificada, sigilosa ou anônima, está toda pautada aí na Lei 13.460. A LGPD, que também, assim como a LAI, foi fruto de uma pressão internacional para ela ser instituída, né, no governo brasileiro e nas suas relações, tanto públicas quanto privadas. E o decreto 10.160, que estabelece a Política Nacional de Governo Aberto, instituindo o Comitê Interministerial de Governo Aberto, o SIGA, com C, né, que atualmente é coordenado pela CGU, e a Lei de Governo Digital de 2021, que também foi pautada em fruto de uma pressão ali, naquele contexto que a gente vivia por conta da pandemia, a necessidade de tornar digital serviços públicos, né? O que o senso comum fala sobre digitalização de serviços públicos. A gente que é da área de arquivologia, de gestão de documentos, pensa digitalização a técnica e não a forma de se divulgar, né? Não se trata de digitalização de serviços públicos, é uma transferência para o digital de um serviço que até então era feito de forma analógica. E aí nós temos 4 decisões, né, estruturantes. Creio que a audiência aqui presente já conhece, né, o rito da lei, né, ali o fluxo, né, onde a publicidade é a regra, o sigilo é a exceção, não se deve exigir motivação, né, não pode chegar no órgão e falar quem foi que pediu esse SIC, né, esse pedido lei. Não existe isso, a lei veda, né? Todo e qualquer cidadão, pessoa física ou jurídica, pode solicitar pedido de acesso à informação sobre qualquer assunto, sobre qualquer contexto, e não se exige motivação. Estou pedindo essa solicitação de informação porque eu quero usar na minha pesquisa. Não se exige motivação. E a abrangência federativa, né, União, estados, Distrito Federal, municípios, legislativo, todo esse ecossistema da administração pública está sujeito à imposição da lei, né? E tem os mecanismos de transparência ativa e passiva, dos quais eu mencionei. Ao pedido, são 20 dias para resposta, prorrogáveis por mais 10. O cidadão pode recorrer às instâncias, né, recursais. Primeira, a autoridade superior ao pedido. A segunda, a autoridade máxima da instituição. A terceira instância, sempre a Controladoria Geral da União. E, por fim, a última instância, que é uma comissão mista de reavaliação de informações, né, um órgão colegiado. E aí o SIC como ferramenta de acesso, o que ele é? Né? Ele operacionaliza a lei, ele é também um mecanismo de participação cidadã, por isso que ele está ali envolvido nesse grande novelo aí do governo aberto, e ele produz inteligência institucional. As estatísticas do SIC, elas viabilizam também as ações de acesso à informação, transparência pública, dados abertos e, consequentemente, governo aberto. E o que o SIC não é? O SIC não é ouvidoria. Você não abre um SIC para fazer uma reclamação, uma denúncia. Né? Isso é tratado diretamente na ouvidoria. Quer elogiar um serviço? Ouvidoria. Quer solicitar um relatório que não está disponível em transparência ativa? É pelo SIC. Né? Só um exemplo aqui que eu trago. O SIC também não produz informação nova, você não pode criar novos documentos, é informação registrada organicamente, que a gente chama na arquivologia. Né? Não cabe o SIC estabelecer nenhuma análise ou opinião, ele sempre vai se reportar à área responsável por aquele serviço ou por aquela informação. Né? E cabe dar apenas o acesso do que existe, né? Porque você não pode, evidentemente, produzir informação nova. Né?
E o SIC também não substitui a transparência ativa. O SIC é um mecanismo de transparência passiva que sempre vai haver e nunca vai deixar de existir, por mais que o órgão esteja 100% transparente ou ache que está 100% transparente, né, com seus dashboards, painéis, portais atualizados, relatórios divulgados, difundidos, dados amplamente abertos, mas o SIC sempre vai continuar a existir. E o que eu chamo de infraestrutura invisível. Por quê? Porque a gestão de documentos ela trabalha nos bastidores, ali sempre numa ação de fluxo contínuo, paulatinamente, nas unidades, nos setores, estabelecendo mesas de negociação com os dirigentes máximos das suas instituições, porque ele é a base para um acesso à informação e uma transparência eficientes. Né? Não se dá acesso ao que não se sabe que existe. E o que existe, essa informação registrada de forma orgânica, ela está nos arquivos, não, tanto nos arquivos institucionais quanto nos arquivos de caráter permanente, né, e já transferidos para os seus espaços de arquivo intermediário dentro do seu ciclo vital de documentos. Né? Isso também não se abre o que não está descrito. Tá? A descrição, a classificação, elas são fundamentais para o sucesso de ações de acesso à informação e transparência. Né? Ter serviços arquivísticos institucionalizados, né? Instituições arquivísticas fortes, tanto no âmbito municipal, na esfera estadual, né, e no âmbito federal, também é importante para a boa saúde desse ecossistema da gestão de documentos. E também não se preserva o que não foi avaliado. Então, trabalho de avaliação documental e destinação desses documentos, do que pode ser mantido, o que pode já ser descartado, é fundamental para estabelecer esse fluxo saudável na gestão de documentos. Nós temos aqui a produção e captura, né, que nasce lá nos protocolos, né, na criação do documento, a classificação e a descrição, a avaliação e a temporalidade, a classificação de sigilo, né, caso haja, por meio das comissões permanentes de avaliação de documentos sigilosos, que também é pautado no decreto 7724 de 2012, né, que é o decreto que regulamenta a lei. É obrigatório os órgãos e entidades terem essas comissões para poder estabelecer restrições de acesso de acordo com os contextos documentais e institucionais pelos quais esse documento foi produzido. A difusão e reuso, aí a gente já fala de dados, porque não só documentos, sejam eles físicos ou digitais, mas os dados também estão inseridos dentro dessa proposta, muito embora alguns entendimentos sejam de que dados que estão em sistemas são gerenciados pela área de tecnologia da informação e não necessariamente, né, não é uma visão redutora, precisa haver um trabalho colaborativo e participativo, né? A gente está falando aqui sobre governo aberto, né? E os dados abertos também possibilitam esse trabalho multidisciplinar, para pensar não só o dado enquanto tecnologia, o dado enquanto potencial para virar uma informação e, consequentemente, gerar conhecimento sobre aquela informação produzida. E os mecanismos relacionados à preservação digital, que sem política de preservação, o acesso ele é conjuntural. Né? O dado ele vai existir ali um dia, amanhã, por conta de uma migração de suporte mal planejada ou um sistema que virou legado e que não está mais disponível para a instituição, esses dados que foram produzidos até então, eles se tornarão inexistentes, muito em função de uma ausência de políticas de preservação digital. Vamos falar agora sobre dados abertos, né, que é o motor
né, do governo aberto. E por que que eles são a principal ferramenta, né? Eu acabei de falar sobre dados ali, né, que isoladamente eles não querem dizer nada, mas dentro de um aspecto contextual, ele pode vir a possibilitar muitas outras frentes, né? E aí, por que que transformam a transparência sob demanda em transparência por design, né? Em função de que os dados abertos eles são é, é, isoladamente eles não querem dizer nada, né? Mas sob um aspecto contextual eles podem se tornar uma grande fonte de informação. E aí a definição legal deles, né, dos dados em formato aberto, são dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Por isso que lá atrás, né, eu falei sobre o objetivo do Portal Brasileiro de Dados Abertos, o dados.gov. Assim como no contexto brasileiro ele funciona dessa forma, com dados brutos, porque estão aplicados ao conceito de dados em formato aberto preconizados pelo decreto. Isso acontece também no data.gov, como eu mencionei, né? No datagov.fr, lá do governo francês, em todos os portais de dados abertos no mundo. E aí nós temos a questão da escala, que os dados abertos eles podem se antecipar a um pedido de acesso à informação, né? E aí sem custo, né? Você simplesmente direciona o cidadão àquela informação e aí ele utiliza aquela informação da forma como ele achar necessário. Por isso que também há a importância do letramento em dados. A antecipação, você publica antes de ser questionado, né, a abertura por padrão, o reuso, a inovação, a possibilidade de criação de painéis independentes, de gráficos. Na pandemia se usou-se muito dados abertos, inclusive para dar aquela triste notícia, né, que acontecia todo final da noite, daquela média de mortes por Covid, aquilo ali era baseado em dados brutos do Ministério da Saúde e que eram transferidos para um painel mais agradável, né, e inteligível para o público, né, o senso comum e o cidadão entender. Era a interpretação daqueles dados brutos. E a interoperabilidade, eu sempre me enrolo para falar dessa palavra. Formatos padronizados e licenças abertas que cruzam bases, né? A gente tem um exemplo que é bem famoso para quem trabalha e pesquisa dado aberto, que é o Meu Querido Diário. Depois vocês pesquisem aí. O Meu Querido Diário é uma iniciativa pautada em dado aberto, onde é um painel onde se concentram todos os atos publicados em diversos diários oficiais de municípios, estados e no Diário Oficial da União. Então você não precisa, o cidadão ele fica com acesso à informação mais facilitado, mais rápido e mais transparente, indo até o Meu Querido Diário e selecionar apenas a cidade onde ele quer saber alguma informação que foi publicada no diário, ou então fazer cruzamento com o Diário Oficial da União, um diário do estado da Bahia, por exemplo, e aí ele não precisa ir até o portal do governo da Bahia, aí depois ele entra na imprensa nacional, aí depois ele entra no município tal para catar, né, digamos assim, as informações. Todas aquelas informações estão disponibilizadas num só portal. Isso é uma iniciativa muito legal, muito pioneira e que ajuda bastante a estabelecer métricas, né,
cruzar normativas, né, atos que foram publicados num diário de uma cidade que pode ter alguma ação conjunta com uma outra cidade, né, um outro município. Isso é uma característica do dado aberto. Ele possibilita essa ação, essa atividade. E aí nós temos 8 características, né, de um dado verdadeiramente aberto. Ele tem que ser completo, né, público, primário, ele tem que ser coletado na fonte, tem que ser uma fonte primária de informação, né, pautada ali num sistema, numa plataforma, numa aplicação. Ele tem que ser atualizado, né, tem que estar atual, acessível, processável, não discriminatório, não proprietário e livre de licença, justamente para possibilitar esse reuso das informações. E aí nós chegamos aos 10 anos, né, do Decreto 8777 de 2016. Nós estamos, esse ano, completando 10 anos, né, da Política Nacional de Dados Abertos, e que esse decreto ele vem, ao longo dos anos, fazendo cada vez mais sentido para a gestão da administração pública, né, para a gestão pública ali. Ele tem aqueles eixos ali de abrir, né, integrar dados, transformar dados, tem um fundamento cruzado com a LAI, né, porque a gente abre dados brutos que não recaiam em restrição de acesso. Então, aí você já tem que conversar o decreto com a Lei de Acesso à Informação e, consequentemente, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque os dados brutos eles são disponibilizados apenas os dados de nível de acesso público. Os dados que interferem em alguma questão que vá ferir a honra, a privacidade, a imagem da pessoa humana, eles não são eles são descartados, na verdade, né? E ele também tem um instrumento central ali, que é o PDA, que é o Plano de Dados Abertos. Cada órgão e entidade possui o seu plano de dados abertos, onde é um documento orientador para a sociedade e o próprio órgão de controle monitorar as ações de dados abertos que estão acontecendo dentro daquele órgão ou entidade. A gestão da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos é feita pela CGU, né, e monitorada em painel público. Existe um painel de monitoramento de dados abertos, controlado pela CGU, que recorrentemente vai fazendo atualizações sobre como essa política de dados abertos está sendo aplicada nos órgãos e nas entidades. E as solicitações de abertura de base, que aí já entra a participação democrática da sociedade para a publicização de dados que os cidadãos desejam que sejam abertos. E aí nós temos o uso e o reuso de dados, né? O dado ele é extraído de forma bruta, mas aí tem o ciclo ali técnico do dado que vai ser coletado, vai ser feita uma depuração desses dados para poder fazer a publicação e possivelmente algo a ser reusável, né? Reutilizável. E tem o ciclo da política pública, porque às vezes o dado ele versa sobre alguma aplicação de alguma política pública, né? Política pública de saúde, política pública de educação, né? Política pública voltada para o meio ambiente. Então, os dados abertos eles também conversam com a aplicação, a definição, a implementação e a avaliação dessas políticas públicas, porque é um mecanismo que a própria sociedade também participa. Então, se a sociedade usa esses dados ou reusa, significa dizer que naquele contexto há alguma ação a ser implementada por meio de alguma política pública,
Então, é um olhar que também deve ser observado, né, pelos órgãos ministeriais para poder ver essa movimentação, né, essa discussão que gira em torno dos dados abertos. E aí, quem reusa e para quê? O cidadão, né, ele reusa os dados, ele pode compartilhar no WhatsApp, ou então fazer algum texto crítico, onde ele descobre onde o dinheiro público está sendo gasto, identifica, por exemplo, problemas ambientais ou sociais, dados, por exemplo, dados abertos relacionados ao Ministério do Meio Ambiente sobre o desmatamento na Amazônia, a quantidade de árvores derrubadas por mês, por ano, por década. É possível cotejar esses dados e transformar eles em informação, né, para cobrar das autoridades, ou apenas para divulgar, ou para fazer uma denúncia. Né? A partir desses dados brutos é que se identifica isso, e a via do cidadão ela está aí para isso. A academia, né, que faz pesquisas reprodutíveis a partir desses dados brutos, estabelece séries históricas, acabei de mencionar a questão do desmatamento, faz avaliação de políticas e forma novos profissionais, porque também utiliza esses dados para trabalhar em sala de aula, nos cursos de graduação ou nos programas de pós-graduação também. A imprensa utiliza muito dado aberto, eu acho que assim, é a categoria que, junto com a academia, ela está mais letrada em dados, é a imprensa. Existe também o jornalismo de dados, existe o jornalista de dados, ele trabalha somente com dados brutos para poder fazer algum tipo de investigação, alguma reportagem, e ele, o jornalista, é o principal vetor de accountability no país. Né? Aquelas reportagens que saem domingo à noite no Fantástico sobre alguma denúncia, são pautadas, em sua maioria, em dados. Né? O setor privado, que vai também ver a oportunidade de se utilizar de dados públicos em formato aberto para tentar cooptar clientes ou cooptar nichos, né, para concorrer a algum tipo de contratação, ou então ofertar algum novo produto a partir do entrecruzamento de dados. Né? Eu vejo dados de saúde e vejo, por exemplo, que o número de casos de dengue aumentou consideravelmente no primeiro trimestre de 2026. E aí eu, como um fabricante de repelentes, vou trabalhar esses dados, e nessa região eu vou atacar mais as minhas ações de mídia, de marketing, para promover e vender o meu produto, baseado em dados. Né? E o próprio Estado, que trabalha também a interoperabilidade entre os órgãos para gerar menos retrabalho. Né? A gente também, nos órgãos públicos, possibilita, com a abertura dos dados, mitigar os nossos fazeres diários, né, com a apresentação de painéis de indicadores, e aí isso já reduz um pouco os pedidos via lei de acesso à informação, porque isso já está dado em transparência ativa, você só redireciona o link para aquele usuário, e é importante ressaltar que esses dados, por isso, precisam estar limpos, completos, acessíveis, atualizados, porque é a sociedade que vai monitorar isso, e o próprio Estado também. E aí eu dei até aqui num rodapézinho umas experiências de casos internacionais, né, que é o datagov.fr, que é o portal francês de dados. Os cidadãos eles votam e elencam categorias de conjuntos de dados, eles classificam, né, então eles participam ativamente ali no processo decisório, né, de publicação desses dados. Eles votam, melhoram e enviam suas próprias visualizações. Tem os hackathons, né, lá do governo britânico, né, que geram jogos, e aí a gamificação dos dados. Né,
tem um projeto excelente lá no governo do Reino Unido, que esses jogos eles são aplicados nas escolas públicas e voltados para crianças com diabetes. Então é bem legal, baseado em dados do Ministério da Saúde. E aplicativos de documentação em emergências médicas, né? Ali o cidadão, na palma da sua mão, ele consegue acessar apps que vão facilitar o acesso aos serviços médicos, serviços farmacêuticos. No caso de Montenegro, né, um país lá dos Balcãs, junto da Sérvia, tem o aplicativo de denúncias e o sistema de alerta de Monterrey, no México, que Monterrey é um estado mexicano que é um dos estados mais violentos do México, e esses sistemas de alerta ele funcionam para avisar a população com relação à atuação de crime organizado, com base em inteligência em dados, né, ali dos serviços de segurança pública, para monitorar e auxiliar a população no que for necessário para garantir a qualidade de vida, né, se for o caso. E aí também a gente não vive só de flores, né? A gente também tem barreiras que travam a reutilização. Nós temos licenças restritivas, que às vezes são licenças desnecessárias e que precisam ser reavaliadas e revistas, né? A gente aqui na Coordenação de Gestão e Difusão da Informação, a gente trabalha também com o acesso aberto no repositório institucional, com mecanismos relacionados à divulgação do processo científico em formato aberto, que é a chamada ciência aberta, né? Todo o processo de pesquisa é transparente e acessível para todo e qualquer cidadão, né? As revistas, né, que são revistas científicas, que são muito caras em algumas áreas do conhecimento, que às vezes deixam o processo de pesquisa mais opaco. Quem nunca chegou e clicou num artigo que queria acessar e tinha um entrave ali relacionado a algum tipo de licença? Então, é nesse sentido também que a gente não consegue reusar os dados. A ausência de metadados, né, mencionei também ali uma das funções arquivísticas, que é a função de descrição, a gente ter metadados robustos, bem descritos e bem identificados, bem coletados, inibem a essa barreira, né? E aí o arquivista é indispensável para poder fazer essa análise de metadados, sobretudo desses dados sistêmicos, que um dia se tornarão dados abertos. Portais pouco amigáveis, né? Uma busca ruim, catálogos desatualizados, uma ausência de padronização, um portal com uma informação muito carregada, com N links, N abas, né? Dificulta a reutilização desses dados. A ausência de contexto administrativo, você não sabia ali como que aquele dado foi gerado, né? Descrição ruim, né? Que não identifica de fato o que aquele conjunto de dados vem a ser. A descontinuidade, falei dos legados, os sistemas que deixam de existir e não são comunicados nem para a comunidade interna e tampouco para a comunidade externa. E, por fim, a capacitação, né, gente? O letramento de dados, porque sem letramento de dados, a abertura dos dados só beneficia uma parcela da população. Então, assim, essas ações, por exemplo, que eu citei do governo britânico, né, de trabalhar com jogos, desde ali da primeira infância, nas escolas de ensino fundamental, passando pelo ensino médio, é necessário fazer esse movimento com vistas ao letramento de dados, né? E aí é o papel também das tecnologias semânticas, né, e do linked data, né, que permite que máquinas e humanos
compreendo as relações entre diferentes conjuntos de dados, facilitando busca e integração. E o papel dos aplicativos, né? As interfaces intuitivas baixam, né? Reduzem a barreira de entrada e ancoram dados em problemas sociais concretos. Vamos agora falar sobre o Brasil na parceria para o governo aberto. O Brasil ele exerce a copresidência, né, da OGP em 2025, 2026. Nós estamos no 6º plano de ação, já foram feitos 6 planos de ação, e esses planos de ação são documentos que norteiam as ações de governo aberto em seus países. Então, assim, no primeiro compromisso, né, foram concentrados mais na questão do combate à corrupção, né, transparência fiscal, aprimorar métodos de controle social, por conta ali da Copa, da Olimpíada. Então, isso foi muito discutido nesse primeiro plano, a partir também do que foi conversado na criação da OGP lá em 2009. O segundo, ele ampliou essa temática e começou a incluir a participação de organizações da sociedade civil. Então já veio mais numa toada de governo aberto, de um dos pilares do governo aberto, que é a participação e colaboração da sociedade. No terceiro plano entraram as oficinas de cocriação, né, que são grupos ali temáticos que vão discutir sobre uma certa demanda, ou local, ou regional, ou estadual, e foi introduzido também o tema de dados abertos em função da instituição da Política Nacional de Dados Abertos em 2016. No quarto plano, foi a consolidação do método, né? 11 compromissos definidos, aí as oficinas também já estavam com uma maturidade melhor, né? Foram feitas oficinas presenciais e com paridade, né? O governo versus a sociedade. O quinto, o compromisso de gastos com transparência, integridade, né? Novos vieses foram incluídos ali, até por conta das demandas da sociedade. Né? Entrou o governo digital por conta da pandemia, né? Isso foi muito demandado do governo, e agora a gente está nesse plano que finda no ano que vem, com 8 temas, e a implementação dele está em curso. Nós temos esses 3 pilares aqui, o SIGA, que eu já mencionei, que é o Comitê Interministerial de Governo Aberto, o GT Sociedade Civil, né, que se articula ali com o SIGA e trabalha também a metodologia dessas oficinas de cocriação, e o IRM, que é um índice, né, que é o mecanismo de relato independente da OGP. Esse índice é aplicado em todos os países que aderiram à parceria e avalia externamente o cumprimento dos compromissos. Então, não é um plano ali só para constar. Ele é monitorado e avaliado constantemente. E aí nós estamos no 6º plano, temos 80 instituições envolvidas na cocriação, 47 organizações da sociedade civil, 33 entidades de governo e os 8 eixos pactuados que eu mencionei, né, que são transparência e participação social nas políticas de infraestrutura, dados para o enfrentamento coletivo da corrupção, práticas colaborativas para a ciência e tecnologia, cultura de acesso à informação, dados de ações afirmativas étnico-raciais, educação digital e midiática para pessoas idosas, melhores serviços para a agricultura familiar e, por fim, participação social com educação popular e digital nos territórios. Né? Vamos lá. A copresidência brasileira ela funciona justamente para acompanhar esses 8 temas.
Existe uma agenda, né, dos co-presidentes, eles conversam. Atualmente, a co-presidência está sendo exercida pelo Brasil, junto com uma advogada nigeriana, que é a Steph Mushai. Eles definem ali prioridades, focos temáticos. Recentemente teve uma reunião, em março, em Brasília, né, de lideranças da OGP, com a presença da Stephanie Mushai, e que culminou em maio, na Semana de Governo Aberto, né, que é uma ação que abre-se o leque para os órgãos e entidades da administração pública debaterem, né, e conversarem, se encontrarem para poder discutir ações relacionadas a governo aberto. E o tema esse ano foi sobre transparência e participação na gestão pública, então teve uma grande presença da sociedade civil, mas, por sua vez, também teve grande influência da Ouvidoria Geral da União, por conta dos mecanismos de participação social, a Secretaria da Presidência, né, a Casa Civil, que que monitora, né, esses mecanismos de participação social, né, ouvindo a sociedade civil, ouvindo entes da federação. Então, foi um encontro bem interessante. Eu estive lá, foi bem enriquecedor, né, saber das propostas e como que a CGU tem trabalhado esse tema, porque está sendo pioneiro. Assim, o Brasil ele já exercia um pioneirismo pelo fato dele ter fundado ali, junto com aqueles 7 países, a OGP. Mas, mais ainda, o Brasil está se tornando uma referência em governo aberto, né? Então, eles têm 2 prioridades nessa copresidência, que é o governo aberto na prática, que direciona as ações de transição digital e ambiental para o bem das pessoas e do planeta. E aí eu cito muito fortemente a aplicação da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um tema também que eu venho estudando junto com a Luana Lobo, né, que é minha parceira aí de trocas e pesquisas sobre a aplicação desses ODS no sucesso da parceria para o governo aberto, que aqueles 8 temas que eu mencionei ali, eles existem eixos aplicados a eles. Então, metas que só podem ser alcançáveis se forem conversadas com outros objetivos. E aí o foco atual de toda e qualquer discussão governamental no mundo todo está atrelada à agência ambiental e de crise climática, que a gente vem sofrendo muito com isso. Isso não gera qualidade, a crise climática não gera qualidade de vida para a população. Então não adianta ter toda essa infraestrutura de governo aberto, de acesso à informação e transparência, se a gente não está trabalhando o que nos é mais caro enquanto pessoas, seres humanos que estamos vivendo nesse plano, né, que é o meio ambiente. Então, sem meio ambiente, a gente não vai para lugar nenhum. E a outra prioridade é o governo aberto por um mundo melhor, né? O fortalecimento do papel da OGP no diálogo, na cooperação internacional. Eles estão trabalhando também para que mais países sejam aderentes a essa parceria, nesse marco aí dos 15 anos. Então, é importante, né, difundir, porque já são 15 anos, e aí já entra num outro patamar, né, numa outra prateleira, para revigorar também a liderança pública e o compromisso com os princípios do governo aberto. E, para finalizar, né, a gente vai entrar agora no eixo que fala sobre os municípios, porque existem países aderentes, mas existem também as chamadas OGP local, as OGP locais, né, que são as parcerias municipais, e que o governo local ele é o que mais atinge o cidadão, porque são os governos das prefeituras, é o governo estadual que cuida da segurança pública, é o governo municipal que atua ali nos transportes,
nas secretarias de saúde, nos postinhos, né, na distribuição de vacinas. Essa articulação ela é importantíssima para o sucesso das ações de governo aberto. Atualmente, nós temos 6 unidades, né, vou chamar assim, da federação entre municípios e estados. Temos o município de Osasco, que é membro desde 2021, que, se eu não me engano, acho que foi o primeiro a aderir ao GP local. Temos o município de São Paulo, né, a capital. Contagem, né, uma cidade próxima a Belo Horizonte, né, ali na região metropolitana de BH. Vitória da Conquista, na Bahia, sendo o único município fora do eixo sul-sudeste a aderir ao OGP. O estado de Santa Catarina, o governo estadual de Santa Catarina, e o governo do estado de Goiás. E aí eu vou destacar o caso de Osasco, apesar dele ter sido o primeiro, né, mas não necessariamente pelo fato dele ter sido o primeiro, mas por conta da sua atuação. O município de Osasco ele tem uma infraestrutura voltada para o governo aberto que ela perpassa governos, ela de fato virou uma política de Estado ali, né? E não uma ação isolada de um governo A ou um governo B. Né? Eles têm esses 3 eixos aqui, né? A participação com método, com calendário de reuniões, eles abrem inscrições coletivas em canais de WhatsApp, né? O munícipe ali, ele não fica só recebendo previsões do tempo via SMS, ele também atua nessa discussão para a questões de emergência climática, né? Então ele recebe um SMS mediante um cadastro prévio numa lista para participar das oficinas de cocriação, né? Tem o eixo da tradução do orçamento, eles têm, assim como o modelo britânico, eles têm uma cartilha e, para além disso, eles têm uma oficina que é a chamada Contando as Contas. Vale a pena vocês pesquisarem, o portal deles é interessantíssimo, o Participa Osasco. Eles trabalham muito bem essa questão do letramento em dados, né? Eles não publicam, eles têm o seu portal de dados, mas eles têm o outro lado lá, né, que é a aproximação com o cidadão, né, para atuar numa política de governo aberto mais colaborativa, participativa e transparente. E, como eu falei, a continuidade entre gestões, né? Foi feita uma repactuação no ano passado, então, a partir dessa repactuação, abriu-se um leque de compromissos serem pautados independente do governo, né? E isso é muito interessante. E fica até também de lição para os outros municípios, que existem municípios com mais orçamento e que ainda não trabalharam essa questão do governo aberto e nem está nos seus radares. Então, assim, eu acho pouco, 6. Né? Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. O Brasil está exercendo a copresidência da OGP e continuam esses 6, né, nas parcerias locais. Finalizando, nós temos aqui a abertura dos dados sem a exposição da LAI e da LGPD, né, que eu acho importante a gente falar, né, sobre essa antinomínia de LAI e LGPD. A LAI, ela adota ali as questões pautadas em acesso à informação e a LGPD ela protege a privacidade e o controle desses dados que estão sendo veiculados. Né? Existem enunciados ali da CGU que falam sobre a harmonização da LAI e da LGPD, né? Tem o artigo 31 da LAI que fala sobre o tratamento de informação pessoal, que tem que ser
feita de uma forma transparente, aí com o respectivo respeito, né, à intimidade, à vida privada, à honra, tem as suas restrições, as exceções legítimas e o que não vale, né? Não vale negociar dados pessoais, por exemplo, para negar um documento inteiro. Se você tem uma informação que é pública e ela possui dados pessoais sensíveis ali, existem mecanismos para você trabalhar a anonimização, a pseudonimização desses dados para tornar aquelas informações que são públicas disponíveis. Você não pode simplesmente chegar e falar tudo privado porque tem um número de CPF ali, né? Não existe isso. Então, isso não vale nem fazendo essa harmonização entre LAI e LGPD. Mas aí, como é que eu faço, né, para abrir dados sem expor pessoas? Né? Nós temos ameaças concretas hoje em dia, né, que tem a vinculação de dados, né, o data linking, que identidades reais podem ser reveladas quando bases abertas distintas são cruzadas por consulta simples. Então, trabalhar lá os dados lá na fonte antes da publicação é de extrema importância para evitar esses possíveis cruzamentos onde possa tornar uma pessoa identificável ou identificada. Né? Você pega dados ali, por exemplo, de CEPs, e aí você consegue chegar à região onde aquele grupo de pessoas moram, por exemplo. Né? Isso é um exemplo de vinculação de dados. Mineração maliciosa, algoritmos aplicados a grandes volumes extraem conclusões imprevistas e revelam informações sensíveis ou identidades ocultas. Né? Temos aí robôs, né? Então a tecnologia tem que trabalhar para isso, para poder inibir essas minerações de dados maliciosas. Muitas das vezes, alguns portais se utilizam do CAPTCHA para poder evitar essa randomização de robôs atuando ali num portal onde tem dados depositados, e aí você restringe isso com CAPTCHA, que não é muito recomendado, inclusive para dados brutos, porque isso também, por sua vez, inibe a possibilidade da extração de dados ali sem discriminação, né, não discriminatórios. A perda de controle pós-publicação. Depois de publicado, o órgão não consegue prever nem monitorar quem usará os dados e para quais finalidades. Isso aí, com o reuso de dados, eu até coloquei, mas assim, existem meios para isso, mas por conta de questões de infraestrutura, muitos órgãos e entidades não conseguem dar conta. Né? Restrições tecnológicas, restrições de pessoal especializado, então fica muito difícil fazer esse controle pós-publicação. A pós-publicação ela é reduzida, assim a perda, né, do controle dessa pós-publicação, ela é reduzida com infraestrutura de governança de dados, que aí na governança de dados você vai trabalhar todos esses mecanismos, né, e tendo um coletivo ali especializado, multidisciplinar, que vai conversar e contextualizar certas políticas de publicização de dados, né, o próprio mapeamento dos dados para reforçar essas possíveis ameaças, né, esse controle de ameaças. E aí a gente tem um alerta clássico, né, que é o caso do prêmio Netflix, que foi em 2007. A Netflix ela publicou uma base anonimizada de avaliações de filmes do próprio portal, ali, com base em usuários, né, níveis de acesso, ali, aquelas continhas que vocês criam, né, no Netflix, e foi por conta de
reuso de dados abertos. Quando foram reusar os dados abertos, pesquisadores conseguiram fazer a reidentificação, né, que é um dado que já foi anonimizado ou pseudonimizado, ele pode se tornar a ser identificável por conta de uma base maltratada e mal anonimizada, né? E aí conseguiu ter acesso a histórico, cruzando bases de dados diferentes, com o próprio site do IMDB, e aí conseguiu tornar a pessoa, aquele usuário identificável e acesso a históricos, ao que ele está assistindo, ao que ele acessou naquele dia, onde ele parou de ver tal série. Isso é uma questão muito séria. Esse caso da Netflix, ele é assim um caso emblemático e amplamente divulgado nas graduações de ciência de dados, ciência da computação, nos cursos voltados para análise de dados, tratamento, curadoria, porque foi um caso bem expressivo, né? E quais são as estratégias, né, para a gente preservar essa privacidade? É a anonimização, né? Removendo identificadores diretos, como nome, CPF, RG, alteração de quase identificadores, né, que combinados e cruzados pode vir a virar um caso Netflix da vida, que a identidade, a idade, por exemplo, pode virar faixa etária no reuso de dados, o CEP, como eu já expliquei, pode virar região, as datas virarem períodos, e tudo isso aí já virá uma informação completa que consiga gerar um quebra-cabeça já montado, né? Remoção dos dados sensíveis, excluir do conjunto aberto informações pessoais sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. E aí a gente tem um rol, né, de dados pessoais sensíveis, opinião política, filiação sindical ou religiosa, dados de saúde. Tudo isso tem que ser feito, esse trabalho, na coleta ali, depois da coleta, no tratamento dos dados, né? Na curadoria daqueles dados antes de fato, publicizar nos seus portais de dados abertos e, consequentemente, no Portal Brasileiro de Dados Abertos. E a publicação apenas de dados agregados, né? Os que realmente são públicos vão gerar estatísticas e tendências, não registros individuais. Não faz sentido um órgão divulgar dados relacionados a quantas vezes eu fui na perícia médica, porque isso são registros individuais. Isso versa sobre a minha saúde, né? É um requisito de privacidade. Isso não pode ser utilizado como mecanismo para estudos de saúde, ou o caso lá da farmacêutica que criou o repelente e está vendendo e está fazendo uma ação de marketing midiática sobre o repelente com base em dados de saúde. Então, assim, são dados que vão gerar números. Assim, eu não posso dizer que Igor esteve presente 4 vezes no mês de agosto na perícia médica, mas eu posso dizer que aquele órgão teve N perícias durante o mês de agosto, que aí você está falando de um número inteiro, né? Você está demonstrando que houve tantos atendimentos durante aquele mês, e não que fulano foi atendido várias vezes naquele mês, né? Você desagregar isso. E aí a democracia sem tecnologia, né, que a gente fala muito, né, que a gente não pode criar elite de dados e nem criar uma elite de acesso à informação. Então, para isso também existem requisitos legais, onde, por exemplo, os serviços de informação ao cidadão precisam ter, além do seu canal digital, uma ação, um atendimento presencial, a gente trabalhar ao máximo linguagem simples,
né, evitar jargões das áreas nos seus portais, né, nas suas informes para um cidadão que vai atingir um coletivo, a mediação institucional, as bibliotecas, os espaços físicos ainda são muito importantes, muito embora depois da pandemia a gente tenha trabalhado muito mais essa questão do home office, do digital, né, das reuniões online, mas esses espaços de coletividade ainda são muito importantes, né, para apoio de cidadãos que, por exemplo, não possuem uma rede de banda larga em casa, né? Isso para, por exemplo, eu que moro numa cidade grande, por exemplo, isso pode ser uma realidade muito distante. Mas se eu for no interior, ou então se eu for numa comunidade onde a banda larga não chegue por conta de questões relacionadas à segurança pública, não é possível do cidadão acessar e ter somente a via do digital para acessar informações ou exercer o seu direito como cidadão de solicitar uma carteira de identidade digital, uma CNH digital, ou então ter acesso ou se cadastrar numa fila de regulação, né, de posto de saúde. Então, esses espaços eles também precisam trabalhar nesse viés, né, de estabelecer essa aproximação e ter pessoas e ter computadores, tecnologia disponível, né? O Rio de Janeiro ele tem hubs de conhecimento, né, em regiões administrativas, né, chamadas naves de conhecimento, onde você pode ir até lá e acessar a internet, imprimir um documento que precisa de fato ser impresso ou ter acesso a algum serviço público, né? Esses canais e esses espaços, eles ainda precisam existir para poder dar conta e democratizar a informação e, consequentemente, os vieses ali da informação, a tecnologia, as questões relacionadas à inovação e tudo mais. E a acessibilidade, né? Trabalhar acessibilidade digital, a nossa população cada vez mais está envelhecendo e a nossa geração já consegue trabalhar um digital melhor do que a nossa geração anterior, nossa geração passada. Então, não haver meios excludentes de tecnologia para que todo e qualquer cidadão possibilite democraticamente acessar a esses serviços. E aí, para finalizar, né, porque eu falo muito, são 7 ideias para levar aqui na nossa roda. Né? O governo aberto é uma cultura de governança, não é um portal, a gente viu isso. Né? Transparência, responsividade, participação e só no final a tecnologia. A gente trabalhar todos esses arcabouços aí. O 2 é a transparência como condição de accountability, mas não é um accountability. Alguém precisa julgar, responder e corrigir. Mas isso depois de uma análise ou com uma ausência de transparência ou com uma transparência dada como uma forma para atender uma certa legislação, mas que de fato não está sendo bem aplicada na prática. O 3, acesso, transparência e governo aberto são camadas, o direito, a prática e a cultura, mas elas se entrecruzam, né? Geram interfaces, né, entre governo aberto, transparência e acesso à informação. O 4, os dados abertos, que são a principal ferramenta, eles convertem a transparência sob demanda em transparência por desenho, né? Aí desde que com metadados consistentes e confiáveis, íntegros, contexto e licença. 5, o decreto da Política Nacional de Dados Abertos completa 10 anos, mas ainda com uma agenda inacabada. Né? A gente falou ali das OGPs locais, que ainda estão meio inócuas, né? O reuso ainda não é muito difundido, o reuso de dados fica muito nichado na galera de tecnologia,
né? E o 6 elo frágil ao município, né? Acabei de citar as OGPs locais, mas não são muitas, tendo em vista que a gente tem mais de 5 mil municípios, né? E, por fim, a harmonização entre a LAI e a LGPD, né? O dever não é escolher entre abrir e proteger, é tratar a informação para poder fazer as duas coisas juntas, né? Essa harmonia ela precisa existir sempre, independente do contexto. Aqui estão minhas referências. Eu separei elas em casos, em fontes institucionais e a legislação propriamente dita, porque é um tema que demanda bastante normativa e legislação. E muito obrigado pela presença e participação de vocês. Agradeço, Igor. A Priscila está? Olá, estou aqui. Igor, muito obrigada por essa aula. Acho que está todo mundo aqui super interessado em tudo que você falou. Eu aprendi muito, enfim, revisitei conceitos e perspectivas que fazia muito tempo que eu já não me dedicava a estudar. Então, assim, acho que foi muito interessante até toda essa atualização, né? Enfim, dessas questões e esses debates que estão muito, assim, acho que mais atuais do que nunca, né? Em função de tudo que a gente está vendo em relação às tecnologias e enfim, as questões de acesso também e a questão da privacidade, o quanto isso, de uma forma ou de outra, impacta também a vida dos cidadãos de forma geral, né? Então, assim, agradeço muito pela sua fala, pela sua presença e agradeço também a todos os convidados, convidadas do da nossa roda. E é isso. Boa tarde a todos e todas.